E, doutora, quando a pessoa vai escolher um óculos, por exemplo, geralmente a gente escolhe pela estética. Você coloca no rosto, vai experimentando. Eu comentava aqui no intervalo com a doutora, né, que eu trabalhei muitos anos em ótica. Meu pai teve ótica durante muitos anos no centro de Belo Horizonte e eu trabalhava com ele lá ajudando. Então a pessoa geralmente pegava o óculos de sol, colocava no rosto, não, esse aqui não ficou bonito. Aí pegava um outro e experimentava dezenas e dezenas de óculos até que, enfim, ela encontrava um que se encaixava bem no rosto. Mas essa dificuldade para encontrar um que fique esteticamente possível, também existe a dificuldade para encontrar um que fique, não sei, anatomicamente ou que faça bem para o olho da pessoa, né? Qual que é a dica, então? O que a pessoa tem que fazer para poder procurar um óculos que satisfaça os dois lados? Bom, essa preocupação estética é importante, não só estética, mas de adaptação ao rosto para que o óculos seja confortável, né? Ele tem que se apoiar bem no nariz, aqui atrás da orelha, não machucar, né? Porque senão você usa, daí meia hora já quer tirar. Então, é importante ele ter uma boa adaptação. Agora, a dica é você procurar um lugar adequado. O melhor lugar para se comprar óculos é em ótica. Sim. As óticas geralmente são vistoriadas, elas têm que se submeter à legislação e os óculos vão ser certificados, né? Falávamos disso, inclusive, esses dias, eu conversando com meu pai, sobre essa febre da compra pela internet. Como é que hoje você consegue comprar qualquer coisa pela internet, rapidinho, com poucos cliques. E ele falava exatamente sobre isso, a dificuldade de se comprar um óculos, porque não é só a estética. Tem o ajuste no rosto, que influencia até na questão do grau, né? Para ver se aquele defeito vai ser corrigido ou não. Então não tem como comprar pela internet, essa é a verdade. É arriscado, assim como comprar sapato e roupa, né? Você pode estar gastando um dinheiro que depois vai ficar largado de lado. Sim. E qual que é o procedimento correto, por exemplo? Talvez alguém esteja assistindo essa matéria, essa entrevista, e o filho já começa a manifestar alguns problemas de dificuldade na escola. Isso pode ter relação com uma necessidade de usar óculos, não tem? Sim, se está tendo alguma dificuldade é importante ser examinado, né, levar ao oftalmologista. Aliás, mesmo não tendo dificuldade na escola, toda criança deve ser levada. Existem até algumas recomendações para se levar a criança com 1 ano, 3 anos, 5 anos. Ou seja, é importante que ela seja examinada antes do período em que a visão é formada, né? E que a visão se desenvolve, que é até por volta dos 6 anos de idade. E que se corrija, né? Se houver algum erro de refração, e que, além dos erros de refração, é importante se diagnosticar outros problemas, né? Quanto mais cedo, melhor. Sim, e que às vezes passam desapercebidos quando a criança não apresenta desvio do olhar, ou não queixa, ou não tem um comportamento diferente, às vezes a família não percebe. Então, geralmente, é isso que acontece. A criança queixa de que não está conseguindo ver, ou ela apresenta um desvio de olhar. É assim que os pais identificam, então, que talvez ela tenha necessidade de correção. Sim. Ou ela se aproxima muito para enxergar alguma coisa, ou ela fecha um dos olhos também, isso é comum. Chega na claridade, às vezes no sol, a criança fecha um olho. Muitas vezes é um sinal de um microestrabismo, de um erro de refração. Então, é importante ela levar. Mas eu torno a insistir, mesmo que a criança não apresente nenhum sintoma, é importante ela ser examinada. O tema traz muitas perguntas, traz muitas dúvidas, inclusive eu quero incentivar você para falar ao vivo aqui com a gente. Liga aqui no 31 3253 3320. Se você quiser falar ao vivo, queremos responder sua pergunta, ou se quiser simplesmente deixar a sua mensagem, fique à vontade. Doutora, vamos voltar então lá para o nosso óculos escuro, que a gente começou falando dele, uma reportagem muito bacana ali, o pessoal mostrando. Uma moça que depende do óculos escuro. É recomendação médica. Em que caso que existe uma recomendação médica para que se use óculos escuro? Bom, os óculos escuros, eles são importantes para qualquer pessoa, né, que vá se expor. O Brasil é um lugar de incidência solar muito alta e principalmente em locais externos, clube, praia, onde tem, além do raio direto no olho,
a pessoa tem o raio refletido, né, em superfícies como água, areia, é importante. E as pessoas que têm maior sensibilidade, que se submeteram a cirurgias, né, têm irregularidades na superfície da córnea, costumam muitas vezes ter uma intolerância maior ao sol. Né? Pessoas que têm os olhos menos pigmentados, como as pessoas de olhos claros, são mais sensíveis. A retina, muitas vezes, a camada pigmentada é mais rarefeita, então também causa uma sensibilidade maior. Essas são as pessoas que teriam indicação maior para usar. Mas não é só pelo fato de ter os olhos mais claros que a pessoa já pode entender isso como recomendação médica, correto? Existem casos e casos ou não? Em todos os casos dos olhos mais claros, ela tem mais sensibilidade e é indicado? Não, é comum a pessoa de olho mais claro ser um pouco mais sensível. E a própria pessoa vai perceber, ela tem uma maior intolerância, né? Chega em ambiente mais claro, num clube principal, ou um lugar onde a luminosidade é mais intensa, ela vai sentir um desconforto, uma necessidade. Né? Do óculos, e é importante você procurar, então, o seu oftalmologista. E a gente está recebendo aqui hoje com a doutora Ângela para tirar essas dúvidas. Estamos aqui hoje privilegiados, a gente não precisa nem procurar o oftalmologista veio até você, chegou até na sua casa. Agora, aí nós temos as pessoas que dependem do óculos, porque elas têm o grau, e muitas vezes o óculos escuro a pessoa compra, mas não coloca uma lente com grau. Isso acontece demais, a pessoa precisa ali da correção, não consegue ler, não consegue enxergar de longe, mas falar óculos escuro eu vou usar só para poder ir para a praia, só para ir para a fazenda, não vou trocar a lente. Não troca a lente, não coloca o grau, e isso pode gerar algum malefício para ela? Em geral, malefício para o olho não causa, só que ela vai correr um risco de não estar enxergando bem. Vamos supor, ela vai dirigir, ela vai estar enxergando pior. Então, o risco maior é esse. O fato dela não ter a correção, ela já não sendo criancinha, já não tem tanto problema. Ela simplesmente não vai enxergar durante aquele período. Agora, é importante, existe toda a possibilidade, né? Existem lentes de vários óculos de vários modelos, com lentes com a cor que ela desejar e que pode ser colocados no grau que a pessoa tiver. Porque eu acreditava, até talvez uma informação errada que eu tive, que a pessoa que tem um determinado grau e não utiliza o óculos com aquele grau, ela vai forçando a vista, esse era o termo que eu ouvia. E até que aquilo era necessário que aquele grau fosse aumentado. Isso não acontece? Não, o grau vai aumentar independente da pessoa usar ou não os óculos. Com o decorrer da vida mesmo. Ele vai aumentar porque geneticamente ele vai ter essa tendência. E não decorre de usar ou deixar de usar. O problema é na infância, se ele precisar da correção e não usar, ele não desenvolver adequadamente a visão. E depois de adulto, depois de já desenvolvida a visão, vai causar desconforto, dor de cabeça, tonteiras, né? Assim, pelo esforço visual, cansaço visual, se a pessoa não usar a correção. Tá aí, gente, importante então usar o óculos, procure o seu oftalmologista. Se você não tiver procurado ainda, tem aqui a doutora Ângela, que a gente vai deixar os contatos dela daqui a pouco. A Luciana Ribeiro, lá do Ermelinda, ligou para a gente aqui, doutora, e ela tem uma pergunta. Ela está perguntando sobre aqueles óculos escuros vendidos em estandes de shopping. Não é aquele fora, na rua, não. Daquelas ilhas, né, que ficam nos shoppings. Ela pergunta se é seguro, se aqueles óculos são seguros ou se podem trazer algum mal para a vista. Bom, se os óculos têm uma marca conhecida e que essa marca está respondendo, ela é fiscalizada, ela é avaliada, né, eu acredito que não há risco. Agora, se os óculos não têm marca, se os óculos são vendidos em estande de rua e a marca pode ser falsificada, né? Em shopping geralmente é exigido, né, alguma qualidade, né, dos produtos. Ótimo. Temos outra pergunta aqui também, a pessoa não mandou o nome, infelizmente. Gente, quando for mandar alguma coisa no WhatsApp, manda sempre o nome, por favor, e a cidade que você é. Mas é uma pergunta tão interessante que eu vou até fazer. Ele pergunta se pode fazer óculos escuro com grau, você já até respondeu que pode, mas se ele também pode usar a lente de contato mais o óculos escuro.
Pode usar perfeitamente. A lente de contato com óculos escuros é uma excelente combinação. O cuidado é quando a pessoa vai à praia com a lente de contato, porque aí ela vai ter que saber tomar os cuidados, né? Na água, areia. Para colocar, para retirar, é mais difícil, né? Às vezes tem que ter os cuidados que a pessoa já tem que estar treinada. Maravilha. Doutora, muita gente participando, muita gente perguntando. Tem aqui uma pergunta da Tamires, que ela diz: bom dia, olhar direto para o sol pode lesar a retina? Pode. É muito perigoso olhar direto para o sol, porque existe uma doença chamada maculopatia solar, em que os fotorreceptores e os tecidos da retina na região da mácula, porque a gente olha com a região macular, né, que é justamente a região da retina mais sensível e responsável pela visão de detalhes. Então a gente enxerga, a gente lê e vê detalhes com a mácula. E quando a gente olha para o sol, a gente expõe justamente a mácula a essa radiação. Como Sim. ela é muito intensa, ela queima mesmo. Então, quando a gente examina um paciente, assim, por exemplo, no dia seguinte, ou um eclipse, que a pessoa olhou sem nenhuma proteção, a pessoa tem lá uma manchinha branquinha na fóvea, e que depois, às vezes, essa manchinha até some, às vezes não fica, marca, mas tem alguns exames que detectam, mas a pessoa, às vezes, pode ficar com escotoma permanente, e que não vai mais desaparecer, que é uma pequena manchinha, uma falhazinha na visão central. E pode ser permanente, né? Permanente, não recupera. Não recupera. Sirlane Tadeu agora, tanta gente que está participando, está tão interessante o tema, doutora, que tem gente da Europa participando agora. A Sirlane Tadeu fez contato com a gente. E qual que é a pergunta mesmo, produção? De quanto em quanto tempo é importante trocar o óculos de grau? Bom, na infância, o exame tem que ser feito periodicamente, porque durante o período de crescimento da pessoa, o olho também cresce e o grau também vai mudando. Então, nesse período, a criança deve ser examinada pelo menos uma vez por ano, porque o grau é muito comum, o grau ir aumentando ou ir mudando nesse período. Depois da idade adulta, esse período pode ser um pouquinho mais esticado. Aí você passa para 2 em 2 anos. E, além de ver o grau, é importante o oftalmologista medir a pressão do olho, examinar a retina, né? Fazer um exame físico mesmo, não só do grau. Então, a cada 2 anos, mais ou menos, é importante um adulto fazer um exame. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.